consumidor, a gente poderia dizer que sim, falta educação financeira ou a pessoa tem conhecimento suficiente e toma decisões equivocadas? Ou ainda uma terceira hipótese, né? Quer dizer, o nosso personagem ele está muito sujeito às condições econômicas do país e aí as coisas fogem um pouco do controle. Ou é um misto disso tudo? Como é que você vê? Estudos apontam que existem N fatores que levam alguém à inadimplência, né? Alguma pessoa física, uma pessoa jurídica. Não existe um fator específico. Mas eu acho que esse mix ele tem 2 pontos principais. Eu tenho certeza, a falta de educação financeira é o primeiro. Ele é muito perigoso, né? A gente pode esmiuçar um pouquinho isso aí. E o segundo é o crédito fácil. Eu entendo que o crédito fácil, a gente entende como crédito fácil, aquele crédito que você tem pré-estabelecido em qualquer instituição, que ele é para uma emergência e não para o cotidiano. A partir do momento que o cliente toma esse caminho, como que ele agrega ao orçamento dele esse crédito fácil, ele vai ter problema para pagamento. Por quê? Porque ele é um crédito para atender a necessidade momentânea e não para ser usado 30 dias no mês, né? Subentende-se a crédito fácil, principalmente na pessoa física, o rotativo do cartão de crédito, né? O cartão de crédito é uma excelente ferramenta. É um excelente produto para todos. Agora, o rotativo é uma emergência. E você está pendurado no rotativo é extremamente nocivo, né? As instituições de crédito trabalham com isso. Excelente, é ótimo isso, é para ser usado, mas com parcimônia. Agora, a falta de educação financeira pesa muito nesse contexto. Então, assim, vamos falar, entre aspas, ser deseducado financeiramente, digamos assim, você está me dizendo que as pessoas vão lá no cheque, usa o cheque especial sem pensar direito, não pagam a fatura do cartão de crédito integralmente na data do vencimento e faz o rotativo ali, pagando um juro extraordinário de alto. E muitas vezes, eu costumo dizer assim, quando a gente, sei lá, vê um produto, deseja, vai para casa buscar o talão de cheque e volta para a loja, pode ser que no caminho você já mudou de ideia se precisava ou não comprar aquilo. Sim, isso é correto. E você pode desistir no meio do caminho da compra. Sim. Né? Agora, se você está na loja e tem um desejo e já tem o cartão de crédito na mão, a decisão, assim, o impulso pode ser uma coisa maior, né? Sim. E são muitos brasileiros, sim, se a gente olhasse o Brasil, tem muitos brasileiros que devem, assim, que estão com problemas, ou a gente está falando, sei lá, de pouca gente? Não, é muita gente. E os números mostram, através do Serasa, que hoje perto de 30% da população está inadimplente. Isso parece pouco para você que talvez não deve, mas é muito. O Brasil tem 210 milhões de pessoas, 30%, estamos falando de... Aproximadamente 100 milhões. Não, um pouco menos, mas enfim, 60 milhões de pessoas. Relativamente. Relativamente. Não, mas se você tirar as crianças que não estão nesse jogo... Na verdade, o número correto é em torno de 70 milhões de pessoas. 70 milhões. 70 milhões. Isso. Então, tudo bem, vamos brincar aqui. 1/3 é criança e adolescente que não estão no jogo, tá certo? Não está no jogo. Sobrou 140 milhões. Isso. 70 deve, metade. Da população economicamente metade. ativa. Cada 2 pessoas adultas. Economicamente ativa. Esse é o perigo. Esse é o perigo. E dentro disso, existem dispositivos que a população acabou conhecendo há pouco tempo, o crédito consignado. Vamos lá. Excelente ferramenta, né? Vai direto no vencimento do aposentado, né? E ele acaba às vezes tomando um nível de empréstimo alto e acaba não sobrando para o dia a dia dele. E o crédito consignado não tem limite, né? Você fez, contratou, você não vai receber sua parte, já vem descontado. Isso é muito, muito nocivo. E originalmente era só uma emergência, era um período do país que precisava de uma coisa especial, né? E quando ele foi criado para atender com uma taxa de juros menor, sim, porque o risco
é menor para a instituição, né? Todos nós, você que está aí do outro lado, você tem seu comércio e você visa vender e receber. As instituições financeiras visam operar e a mercadoria dela não é banana, a mercadoria dela é dinheiro, né? Precisa vender e ter um resultado financeiro, né? Para os cooperados, para os diretores e para os funcionários. Então, por isso que tem que ter essa parcimônia na hora de tomar um empréstimo, né? Mas nós temos aí 30% da população, e fazendo essa conta rápida sua, nós podemos falar que talvez nós podemos chegar a 50% da população economicamente ativa. Não está errado o seu raciocínio, não. Ele bate nisso, sim. Tardelli, eu tenho uma impressão, queria confirmar se a minha sensação, né, Ana, da gente operar lá. Duas consciências que as pessoas não têm, a gente vai dar uma informação. As pessoas têm que ter consciência que, com o nível de informática que tem, né, nos governos, nas instituições financeiras no mundo, não tem mais segredo, né? Quer dizer, há um processo de avaliação, todo mundo tem o chamado credit score, tem um número que mede mais ou menos qual o seu grau de risco. E as pessoas têm que ter consciência que elas estão sendo monitoradas de uma maneira ou de outra, isso sistemicamente no mundo todo, né? E essas classificações mudam. Alguns usam letras, outros usam números, outros usam um reloginho entre cor vermelho, amarelo e verde, não importa o modelo. Mas a ideia é a seguinte, tem gente que estava no verde e a agulhinha foi para o amarelo. Sim. Né? Quer dizer, ele é uma boa pessoa, ele está operando, está trabalhando, está pagando as contas, só que ele não sabe, a pessoa, o indivíduo, né? O empresário, a pessoa física, de que a agulhinha dele foi para o amarelo, ele não tem essa informação, né? Mas ele, de alguma forma, começa a perceber que as coisas ficam mais difíceis quando ele vai fazer uma compra, quando ele vai fazer um financiamento. Ele percebe que já não é tão fácil como antigamente. Os juros se tornam mais altos. Os juros são mais altos para ele. Mais né? baixo. Sei lá, é anunciado na TV que o juro é baixinho, mas a hora que você vai fazer a simulação para o teu caso, não é baixinho. É diferenciado. Fala, propaganda enganosa? Não, é que você oferece um grau de risco que os juros vão ser mais altos. E aí, eu acho que nós precisamos conversar com as pessoas que elas precisam ter uma estratégia de voltar o ponteiro do amarelo para o verdinho. Sim. Porque se ela relaxar, o ponteiro dela cai do amarelo para o vermelho e aí as portas se fecham e a vida fica muito difícil. Então, Tardelli, qual que é o caminho quando a pessoa já tem uma percepção de que o crédito dele está piorando ou que ele não consegue honrar os compromissos? E aí tem um negócio, assim, às vezes, de brio, né, de vergonha. Não procura o credor para conversar. Isso. Deixa para lá, sei lá, qualquer expressão popular. Vamos deixar como tá para ver como é que fica. Isso. Então, assim, é um bom caminho abandonar o caso ou que conselho você dá para a pessoa que está ali numa situação acendeu a luz amarela nas finanças dela, por alguns motivos, como é que deve ser a conduta humana, assim, do empresário, das pessoas que percebem que acendeu a luz amarela? Estou em dificuldades, dou uma de avestruz, enfio a cabeça dentro de um buraco, né, mas deixo a bunda para fora, ou levanto a cabeça e tento fazer alguma estratégia de negociação. Qual que é a sua opinião sobre isso? Sem dúvida alguma, a segunda hipótese. Sempre procurar a instituição financeira. Nós sabemos que essa luz passa a ser amarela e causa aquele constrangimento, né? O cooperado, o cliente de um banco comercial, ele tenta achar que ele vai dar um jeito, né? Às vezes ele pega um segundo empréstimo no banco B, na cooperativa B, na instituição C e vai tentando cobrir a situação. E o que aconteceu com o sistema financeiro nacional? No advento da Basileia, desde o começo dos anos 2000, o sistema financeiro brasileiro ficou extremamente sério. Classificação de rating, qualifica o cliente, qualifica a operação, dá condições de analisar. Hoje, os profissionais que estão atendendo você aí na Credit Assist, eles são certificados Ambima. Eles têm conhecimento de qualidade de investimento, como se tomar empréstimo. Então, você tem dentro da cooperativa e de todos os bancos
profissionais preparados para entender isso. Então, quando o profissional às vezes te chama faz um convite para um bate-papo, ele não está recriminando a sua forma de lidar com a sua finança. A empresa é sua, o bolso é seu, mas ele vai te oferecer essa condição de analisar melhor, de sair do crédito fácil e tomar um crédito longo, com garantia, mas que dê uma taxa de juros mais mórbida. Por quê? Porque essa taxa de juros que você vai pagar vai sair do seu bolso, do seu faturamento. Então, com certeza, o diálogo. O diálogo, quando o teu gerente te chamar para um bate-papo, ele não está recriminando porque você está passando para o amarelo ou chegando no vermelho. É que evitar o problema. Para nós, especificamente, que trabalhamos com a recuperação de crédito, é até uma controvérsia nós falarmos isso. Deixa dar o problema que depois a gente entra para resolver. Mas não tem braço. Vamos ser sinceros, não temos braço hoje. É tanta gente nessa situação que às vezes você tem um problema, não tem nem tempo de conversar com o cara antes, você já vai para uma ação, né? Uma ação judicial, que é nocivo para todo mundo, é nocivo para você, que vai ter o problema judicial, é nocivo para a cooperativa, que vai tomar os provisionamentos, vai ter o prejuízo agravado. E você poderia ter resolvido isso tranquilamente com o teu gerente. Agora, para isso, é aquilo que você falou. Não pode deixar, não pode colocar a cabeça, um avestruz colocar a cabeça debaixo da terra e ficar com vergonha da situação. A gente entende que o cliente merece maior respeito. E o cliente inadimplente é duplamente respeito. O cara não, a pessoa não vai dever porque quer. Ele precisa de carinho, acolhimento. É a palavra certa. Você falou tudo. É demodê? Precisa de carinho. Precisa de carinho. Precisa de carinho para entender. E aí, o tempo a gente está aprendendo todo dia. Tá. Aprendemos todos os dias. A Ana falou que aprende comigo, eu aprendo com ela, aprendo com você, Marco. Então, a gente percebe isso. O que aconteceu depois da pandemia? As coisas encareceram, o dinheiro encurtou, a taxa de juros ela tem que ser praticada dessa forma. A Selic está alta, está tudo complicado. Agora, o cuidado é ainda maior da agora para frente. Né? A gente tem esperança que as coisas vão dar uma acalmada e o mercado vai com certeza. Mas neste momento é olhar com muito carinho a questão do amarelinho. Você citou corretamente. Cada instituição faz de uma maneira. Ela qualifica com letra, com reloginho, com cor. Vamos falar no nosso aqui. É o amarelinho. A gente precisa tomar bastante cuidado para não ir para o vermelho. Por isso que